Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tivemos hoje entrevista coletiva do presidente Pedrinho, e bom, já de antemão, digo aqui que foi uma boa entrevista do presidente Pedrinho. Eu acho que uma entrevista que esclareceu alguns pontos que estavam deixando o torcedor preocupado, e eu me incluo nessa, e vocês que acompanham aqui o canal sabem que nas últimas semanas eu critiquei bastante, né, esse silêncio do Pedrinho, essa falta de norte, né, pra gente saber o que tá acontecendo. É claro que, nem tudo pode ser falado, mas a gente tinha dúvidas, principalmente em relação ao futuro da SAF do Vasco, qual era a intenção dele, se tinha negociação com alguém, se estava conversando, o potencial construtivo de São Januário, como é que estava, vai reformar, não vai, enfim. Acho que esses dois pontos que a gente vai abordar aqui nesse vídeo foram bem esclarecidos. Bom, eu vou começar depois da vinheta. Depois da vinheta, a gente começa aqui o nosso vídeo. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixa o like aí, é muito importante, ajuda demais, enfim, o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Se inscreva também, para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Tamo junto? Rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos. Vamos lá. Dia bastante agitado hoje com a entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Pedrinho que estava um tempo sem falar e estava sendo muito criticado, né? Por conta da janela, que foi mal feita, e isso até ele mesmo, é claro que não dessa forma, mas em outras palavras concordou que a janela do Vasco deixou a desejar, que as contratações, não dos jogadores que foram contratados, mas o Vasco poderia ter sido mais assertivo no mercado na última janela, reconheceu, né, que a janela poderia ter sido melhor e explicou a situação da SAF do Vasco, confirmou que realmente o Vasco recebe algumas conversas, enfim, que é claro que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né, a venda de um clube, mas que o Vasco tem sim sondagens, conversas, que a coisa está caminhando e que a intenção dele é vender a SAF do Vasco. Para quem tinha a dúvida, né? Será que o Pedrinho quer continuar? Acha que o associativo pode tocar o futebol? E essa era uma preocupação minha também, porque, sinceramente, hoje o futebol brasileiro está cada vez mais caro. E a gente vê o associativo com recuperação judicial, etc e tal. É difícil imaginar que num futuro próximo, sem um investidor colocando uma grana forte, que o Vasco teria condições de voltar a brigar por uma posição digna, né, no futebol brasileiro. Mas o Pedrinho confirmou, né, a sua intenção de vender a Vasco SAF, disse que enquanto ele for presidente, a intenção dele é vender, é achar um novo investidor. Explicou também sobre a recuperação judicial que o Vasco está enfrentando e também pontuou ali o que ele vai exigir em contrato, né, para essa nova venda acontecer, as garantias em contrato para que o Vasco não erre de novo como errou com a 777. Confira o que disse o Pedrinho. Que é a questão da venda da SAF. Sei que vai ter muita pergunta sobre isso, mas eu só quero antecipar com uma fala. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então, a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes. E nunca foi feito nada. E quando a gente entra com a medida cautelar antecedente, isso é o início da reestruturação financeira. Isso é o início, que não foi feito em nenhum momento por nenhuma gestão. Então, nós estamos iniciando um processo
de reestruturação para que o Vasco seja autossuficiente. Ah, Pedrinho, isso quer dizer que você não quer vender a SAF? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso fazer com que o clube consiga pagar seus salários. Então, com a medida cautelar, a gente já consegue congelar as dívidas do passado por 60 dias e depois da medida a gente vai ver o próximo passo a seguir. Então, que fique claro, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente, de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, você quer, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas, ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né? De forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi onde eu questionei a ele, pedi garantias, porque a gente já tinha o cenário desenhado, as garantias do aporte dos 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. Ele pegou, a 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa, pelo Amodeu, nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Pode ser um mês, um ano, 2, não sei, não tem como eu prever. As pessoas acham que tem milhares de pessoas batendo na porta, oferecendo quase 40 trilhões de dólares, que é isso que divulgam, e eu estou assim, não quero, porque eu adoro o poder. Eu quero o poder, então eu vou reestruturar o Vasco. É mentira. E é muito ruim vir aqui todas as vezes para ter que desmentir muitas situações, porque assim, eu percebo um cenário que vão desenhando para causar um caos. Então tá aí, né? Acho que Pedrinho conseguiu explicar bem esse ponto. E volto a dizer, era uma coisa que eu cobrava muito aqui no canal, que o Pedrinho tinha que falar, tinha que explicar, tinha que falar do jeito que ele falou mesmo nesse vídeo. Olha, a minha intenção é vender, eu tô aqui, a minha intenção é fazer isso, mas as coisas funcionam assim. Acho que ele foi muito assertivo. E, cara, eu aqui, no meu papel, quando eu acho que eu tenho que criticar, eu critico. E eu acho que hoje o Pedrinho se posicionou bem em relação a isso. Então fica aqui também o meu elogio, não que signifique alguma coisa para ele, tá? Mas aqui eu, na minha humilde opinião, né, dando aqui os meus pitacos, deixo as minhas críticas e os meus elogios também. Um outro ponto muito importante, né, que foi tratado no dia de hoje, foi sobre a reforma de São Januário. E está confirmado, tá? Está confirmado que, infelizmente, vai atrasar. A reforma de São Januário não vai começar agora em dezembro ou janeiro, né, como era esperado aí por todo mundo. O Pedrinho revelou nessa entrevista coletiva, né, que a reforma de São Januário não deve começar em dezembro ou janeiro. No entanto, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, afirma que existem algumas cartas de intenção assinadas para que a venda do potencial construtivo aconteça. O intuito do Vasco, a intenção do Vasco, é iniciar as obras o mais breve possível, mas é claro, né, que isso ainda depende de algumas burocracias
que não vão se resolver agora entre dezembro e janeiro. Então você, vascaíno, que estava aí com medo de não conseguir se despedir de São Januário, até depois o CEO da Vasco SAF, o Amodeu, disse que a intenção do Vasco, até no Campeonato Carioca, o Vasco deve usar ainda São Januário no Campeonato Carioca. A intenção do Vasco no Campeonato Carioca é fazer, de certa forma, ali alguns jogos para o torcedor ir se despedindo de São Januário do jeito que é, antes da reforma, etc e tal. Então, está confirmado também que a reforma de São Januário não começa por agora. Acho que esses dois pontos são os pontos principais que mais angustiavam o torcedor, que o torcedor mais tinha curiosidade em saber em que pé estavam, né? Bom, para encerrar esse vídeo aqui, eu ainda vou falar muito sobre essa coletiva em outro vídeo. Talvez eu volte aqui ainda hoje para falar sobre a coletiva. Estarei 9 horas da noite no Expresso 1923, que é meu segundo canal, para comentar também sobre a coletiva. Te espero lá, 21 horas. Mas enfim, para encerrar esse vídeo, para não ficar tão longo, um resumo aqui, vou falar agora sobre a capa, porque o Carlos Amodeu, CEO da SAF do Vasco, confirmou que o contrato do Vasco com a capa foi estendido até 31 de dezembro de 2025. Então, o Vasco no ano que vem vai continuar vestindo a capa, mas o Vasco tem negociações com outras empresas, né? O Vasco até renovou com a capa exatamente para poder ter tempo nessas outras negociações e, enfim, pode acontecer no fim desse contrato, né, em 25, do Vasco continuar, renovar com a capa ou de iniciar, né, com uma nova fornecedora. Inclusive, tem um burburinho aí que o Vasco negocia com a Nike para 2026. É isso, meus queridos, um resumo aqui de algumas partes importantes dessa entrevista do Pedrinho, mas tem muita coisa ainda para a gente falar. Rafael Paiva, jogadores, enfim, muita coisa ainda, mas para o vídeo não ficar longo, a gente encerra por aqui e logo mais tem mais conteúdo aqui no canal. Tamo junto? Deixa o like, se inscreva, até a próxima.